Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal da Meia-Noite com a edição da Diana Rosa. E Diana, pode estar em risco a próxima ronda de negociações entre Estados Unidos e Irão. O presidente do Parlamento iraniano diz que o país não aceita negociar sob ameaça. O Irão já tinha recusado hoje confirmar se vai ou não ao Paquistão amanhã para se encontrar com a delegação norte-americana, numa altura em que J.D. Vance está a preparar-se para chegar amanhã a Islamabad. Numa publicação no X, Mohamed Khalibaf adensa as dúvidas sobre um próximo encontro entre as duas equipas rumo à paz. O líder do Parlamento iraniano acusou ainda os Estados Unidos de quererem que o Irão se renda, avisou o país que se tem vindo a preparar para revelar novas cartas no campo de batalha. Ainda hoje, Donald Trump rejeitou qualquer pressão para fechar um acordo com o Irão, diz que não vai fazê-lo a qualquer preço. É uma de várias mensagens publicadas hoje mesmo pelo presidente norte-americano nas redes sociais. Iraque e Síria reabriram uma passagem fronteiriça como rota alternativa para a passagem de petróleo. Uma passagem entre os dois países que foi fechada há mais de uma década. Iraque e Síria destacam o potencial para o comércio e exportações de petróleo, é o que adianta a Associated Press. Os países defendem que esta rota surge como alternativa ao Estreito de Hormuz, embora o transporte terrestre de petróleo tenha uma capacidade muito inferior à dos oleodutos e dos navios-tanque. Nadia Al-Jobouri, responsável iraquiana, afirma durante uma cerimónia de inauguração esta segunda-feira que a passagem vai permitir o intercâmbio comercial e o transporte de petróleo em direção a este importante portal. E Diana, os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira. Embora a reação do mercado tenha sido mais moderada do que nas fases iniciais da guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irão, o petróleo Brent, referência global, subiu 5,6%, ficou nos $95 por barril, adianta o jornal The Guardian. A subida surge num contexto de receios de que o Irão possa reter carregamentos de petróleo no Golfo Pérsico, caso continue a dificultar a passagem de petroleiros no Estreito de Hormuz. E o bloqueio norte-americano do Estreito de Hormuz dificulta o rumo das negociações, é o entendimento do historiador Bruno Cardoso Reis. A livre passagem dos petroleiros é uma peça-chave para alcançar um acordo. Seria má ideia, de facto, o Irão simplesmente não estar presente, mas eu acho que não podemos afastar nenhuma possibilidade. O que para já podemos afirmar é que se estas negociações já eram difíceis, acho que ainda se tornaram mais difíceis nos últimos dias e nas últimas horas, ou seja, acho que a confiança entre as partes, que era muito, muito baixa, não melhorou, pelo contrário. No gabinete de guerra, Bruno Cardoso Reis acredita que nem Irão nem Estados Unidos estão a ganhar com este conflito e aponta para uma eventual solução. O cenário, digamos, mais racional para os dois lados, sobretudo para o Irão, para o governo, para o regime iraniano e para a administração Trump, parece-me que seria de facto um cessar-fogo e um acordo, mesmo parcial, permitisse às duas partes declarar vitória e seguirem em frente, concentrarem-se nas questões internas. A questão continua a ser a mesma, é se os dois lados percebem que não estão a ganhar a guerra. Bruno Cardoso Reis defende que há poucos indicadores positivos no contexto deste conflito, mas considera que são os Estados Unidos que estão a sair mais fragilizados. E Diana Chega vai manifestar-se amanhã em frente ao Palácio de Belém contra a visita de Lula da Silva a Portugal. É a segunda vez que o partido de André Ventura protesta por causa da presença do presidente brasileiro. A primeira vez foi durante as comemorações do 25 de Abril no Parlamento, em 2023, quando o Chega empunhou cartazes com mensagens contra Lula da Silva. Amanhã, outro protesto, aliás. Lula da Silva chega a Lisboa depois de um périplo por vários países europeus. Reúne-se primeiro com Luís Montenegro em São Bento, ruma depois ao Palácio de Belém para um almoço com António José Seguro.
E por falar em António José Seguro, o chefe de Estado recusa estar a pressionar a concertação social para chegar a acordo quanto ao pacote laboral. O Presidente da República recebe os parceiros sociais na quarta-feira, diz que é um encontro normal e lembra que já recebeu os restantes agentes políticos e públicos envolvidos nas negociações. Eu não faço pressão sobre ninguém. O Presidente da República incentiva o diálogo. Fiquei também muito feliz quando a UGT teve uma posição mais definitiva, que parecia esgotar o diálogo. Depois de um apelo que eu fiz, reconsiderou e voltou a essas conversações. Agora, não compete ao Presidente da República o resultado final. Isso compete às pessoas, aos intervenientes, ao Governo, aos parceiros sociais, e há de haver uma altura em que o decreto chega a Belém. E aí é a altura dos parceiros sociais e do Parlamento respeitarem o tempo do Presidente da República, porque ele decidirá nessa altura. Agora, há uma coisa que eu lhe posso dizer. Não vou dizer neste momento. O chefe de Estado deixa por revelar o que vai fazer quando o diploma da reforma laboral chegar ao Palácio de Belém, se vai ou não cumprir a promessa de veto em caso de falta de acordo com a concertação social. E seguimos com um aviso da Federação dos Sindicatos dos Transportes. Primeiro, investe-se em veículos, depois é que se pode falar num passe intermodal nacional. É a resposta à medida anunciada hoje por Miguel Pinto Luz, que fez saber que o Governo está a preparar um novo passe nacional. Ora, José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes, diz que sem investimentos é difícil apostar em medidas que depois acabem por se concretizar. Anunciar medidas podem até ser positivas, mas sem ter o problema resolvido de material circulante necessário, os trabalhadores necessários para responder ao aumento da procura que essas medidas vão gerando, efetivamente são anúncios que depois não têm consequência, não têm correspondência na prática. O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Telecomunicações lembra ainda a demora habitual na entrega de novos veículos. Passam 6 minutos da meia-noite. Neste jornal vamos ainda a outros temas em destaque. Um atirador fez um morto e 6 feridos nas pirâmides de Teotihuacan, no México. O suspeito, cuja identidade ainda não foi divulgada, suicidou-se logo após o ataque. Subiu alguns degraus da Pirâmide da Lua, uma das duas pirâmides que compõem esta área, e fez vários disparos a partir desse mesmo local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do México, a mulher assassinada é de nacionalidade canadiana. Os feridos são naturais da Colômbia, Rússia e Canadá. Um deles é menor de idade. A Presidente do México já reagiu. No X, Cláudia Sheinbaum escreve que o ataque provocou uma dor profunda e expressa solidariedade para com as famílias e as vítimas. No desporto, Miguel Nogueira é o árbitro escolhido para apitar o Futebol Clube do Porto Sporting desta quarta-feira. O juiz, de 32 anos, da Associação de Lisboa, lidera a equipa que integra os assistentes Paulo Brás e Nuno Pires. João Malheiro Pinto vai ser o VAR. Este clássico vai ditar que equipa marca presença na final da Taça de Portugal no Jamor. O Sporting ganhou a primeira mão por 1-0. Os Leões visitam agora o Estádio do Dragão para a segunda mão da meia-final. É um jogo que vai poder acompanhar com relato em direto aqui na Rádio Observador. Fechamos não com a taça, mas com o campeonato. O Moreirense venceu hoje o Estoril Praia por 1-0. Subiu ao 7º lugar da Primeira Liga, jornada 30. Gol de Alanzinho, que faz agora o Moreirense somar 39 pontos na tabela classificativa. Desporto a fechar este Jornal da Meia-Noite, que teve a edição da Diana Rosa. Diana, até amanhã. Até amanhã, Filipe.